Oiê! Tudo Deu certo? bem? Te vendo. Olá, olá! Estamos ao vivo também no YouTube. Legal, tudo certo para mais uma aula. Super Tudo certo. importante esse tema, transtornos alimentares. E a gente tem muita coisa importante para falar, porque, como todos os nossos temas, a gente gosta de abordar o assunto para trazer a relevância e a importância do tema, mas principalmente para poder dar ferramentas para que os pais possam atuar na prevenção, porque prevenir é sempre a nossa melhor opção. Sim, sim. E é super importante esse tema. Vai ser uma aula um pouco densa, tá? Vai ter bastante coisa teórica, mas é importante para que vocês entendam esse tema, é que a gente possa trazer isso. Então, se ficar difícil, já sabem, mandem aí as perguntas para que a gente possa conversar. Mas a gente tentou trazer, apesar de bastante coisa teórica, bastante exemplos. A gente quer trazer explicações para que vocês possam entender um pouquinho como funciona esse assunto que é tão importante e gera tantas dúvidas, né? Eu acho que uma das queixas que eu tenho mais escutado dos pais aqui nesse período de quarentena é sobre essa questão de comida, né? De ai, meus filhos estão ansiosos, não param de comer, eu não paro de comer. E eu acho que é importante a gente entender a diferença de um transtorno alimentar de uma crise de ansiedade ou de qualquer outra questão. Então, isso é um assunto importante da gente falar. Muitas vezes a gente lida com algumas questões de ansiedade como algo de transtorno, mas hoje vocês vão entender por que a gente tem que tomar cuidado. Claro, tudo começa numa medida branda e pode virar um transtorno, mas a gente tomar um pouco de cuidado com essas afirmações que às vezes mais atrapalham e rotulam do que de fato ajudam. Exatamente. E pensar sempre o que a gente vai trazer aqui para vocês. Primeiro, a importância do tema. Então, hoje nós temos, pelo último dado do Ministério da Saúde, que os transtornos alimentares, eles têm uma incidência hoje no Brasil de 5%, ou seja, não é algo tão raro como a gente pensa. Outro ponto importante é saber os principais sinais de alerta, porque a detecção precoce é a alma do negócio. E também formas da gente poder atuar na prevenção. Então, é importante saber do problema, saber que ele existe, como identificar esse problema, mas eu não tenho problema nenhum, ótimo, maravilhoso, mas a gente tem muito que pode ser feito ainda na infância, principalmente na infância, para que a gente consiga evitar tudo isso lá na adolescência, que é a época que acaba tendo mais, com maior frequência, esses transtornos alimentares, não que não possa acontecer na infância, a gente tem dados de anorexia a partir de 7 anos de idade, de crianças a partir de 7 anos de idade, então é um ponto importante e que merece aí a nossa atenção. Sim, e aí eu aproveito, enquanto a gente está aqui esperando o pessoal chegar, aproveito para pedir para quem estiver aqui ao vivo, encaminha, compartilha essa live com alguém que você acha que vai se interessar, porque o legal da aula ao vivo é a gente poder trocar. Depois essa aula vai ficar gravada durante uma semana e sai do ar. Então aproveite para você que está aqui já chamar uma mãe ou um pai que precisa dessas informações, já compartilha. Se você está no YouTube, já compartilha aqui no botãozinho. Se você está no Instagram também, tem um aviãozinho, já compartilha, chama para que a gente possa falar sobre esse assunto que é tão importante, que são a formação da autoimagem e dos transtornos alimentares. Então, já aproveito para convidar e lembrar que fica por uma semana e quem está ao vivo sempre tem a vantagem de conversar com a gente. Então, aproveitem a aula aí para a gente conversar. E quem quiser já coloca aqui nos comentários como que é a sua autoimagem hoje como adulto, como você se enxerga ao olhar no espelho, isso é super importante. E durante a aula a gente vai falar o impacto disso, da sua percepção, da sua própria autoimagem e o que isso tem a ver com a construção da autoimagem do seu filho. Então já coloca aqui nos comentários para a gente
partilhar com vocês também. Sim, aproveito para convidar quem está aqui no Instagram a ir lá no canal do YouTube do Pais Preparados, Filhos Felizes, porque a gente sempre monta uma aula com imagens, informações, fica mais fácil de vocês entenderem o que a gente está falando, tá bom? Então corre lá que a gente também está ao vivo no YouTube, e quem está aqui no YouTube já está vendo aqui o nosso material. Bom, como a gente sempre começa, a gente vai explicar para vocês o que a gente vai falar. Quais são todos os tópicos que a gente vai abordar, até para segurar um pouquinho a nossa ansiedade, né? De saber o que vai tratar e vocês já entenderem do assunto e de todos os pontos. Então, vamos lá. O que vamos falar hoje, Rê? Primeiro ponto, a definição do que é a autoimagem e como ela é formada. O que são os transtornos alimentares, a influência da mídia na autoimagem e nos transtornos alimentares. Gente, a gente vai falar de umas coisas muito legais, inclusive de alguns casos nossos do consultório para exemplificar tudo isso. E dicas para prevenção e para detecção precoce, caso você encontre qualquer criança, adolescente ou mesmo adulto que precise da ajuda. Então, é importante, tá bom? Sim, se tiverem dúvidas, vão escrevendo, como a gente sempre faz. A gente vai fazer algumas pausas durante a aula para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Todo mundo preparadíssimo? Vamos lá, vamos começar. Então, vamos. Bom, começando com definição de autoimagem. A gente fala muito sobre autoimagem, sobre essa importância de desenvolver uma boa autoimagem, mas, afinal, o que é essa tal de autoimagem? Bom, primeiro a gente precisa entender que a autoimagem, ela é complexa e ela é multifacetada. O que isso significa? Vários fatores influenciam a formação da nossa autoimagem, que é a visão que nós temos de nós mesmos, é o nosso retrato mental sobre a nossa imagem. Então, a própria palavra diz, né, a autoimagem é como a gente se enxerga. E não é tão simples essa formação quanto parece. A gente recebe inúmeras influências da sociedade e do mundo sobre essa formação de autoimagem, e isso tem consequências bem complexas aí na formação de autoestima e na formação de identidade, mas a gente vai chegar lá, vamos tentar se aprofundar um pouquinho mais sobre essa autoimagem. Então, assim, a aquisição da autoimagem, ela se dá por aprendizagem. A gente não nasce com uma autoimagem. Na verdade, a gente nasce achando que é uma extensão da mãe. A gente nem nasce sabendo que existe de fato. A gente acha que a gente é uma coisa só, para vocês verem como isso não nasce pronto. Mas a gente aprende à medida que a nossa mãe, o nosso pai vai tocando a gente, vai dizendo, ó, esse é o seu corpinho, esse é o seu pezinho, é sua mãozinha. À medida que a gente vai conversando sobre isso, a gente vai entendendo essa movimentação. Por isso que a gente fala muito sobre colocar o espelho para a criança se olhar, para a criança identificar, e falar, olha, quem que é esse? Essa é a sua mão, esse é o seu rosto. Porque a criança não sabe o que é ela não sabe o limite do próprio corpo, ela não sabe como ela é formada. Então, a autoimagem, ela se dá por aprendizado. Então, quando ela interage com as pessoas que são importantes para ela, ela recebe retorno verbal e não verbal, guarda essa informação que é importante, que vai reforçar as particularidades dela. Então, a avaliação que a criança faz de si mesmo surge a partir da avaliação que os outros fazem dela. Olha que informação importante, gente. E a gente não precisa dizer, mas o nosso olhar, a nossa postura, o jeito que a gente se aproxima da criança vai dizer como ela vai se olhar. Então, a nossa autoimagem começa a partir do olhar do outro. É complicado, não é tão fácil assim, né, Rê? Com certeza. A cena, né, que passa na cabeça é a gente ali na mesa do bolo, tentando pegar um brigadeiro e a mãe com aquele olhar assim pra gente, né? Então, na hora, já comunicou.
Sim. Então, é isso que a gente acaba fazendo, muitas vezes inconscientemente, e a gente entende que nós, lá quando nós éramos crianças, não tínhamos todo esse olhar. E hoje, se a gente sabe como dar informações para conduzir de uma forma melhor, é porque certamente, antigamente, a gente não tinha essa informação, e hoje a Bárbara até trouxe um dado também que é super interessante, que eu não sabia, que é sobre o Brasil, o segundo país com mais cirurgias plásticas. Então, sim. Quem sabia disso, gente? A gente só perde para os Estados Unidos. Então, para a gente, de repente, a gente fala, mas na minha época não tinha nada disso e tá todo mundo aí. Então, a gente tem 2 pontos importantes. Primeiro, esse número de cirurgias plásticas aqui no Brasil, e o segundo ponto também é com relação a hoje a obesidade ser uma epidemia mundial. Então, muitos dos nossos hábitos, das nossas crenças, de coisas que funcionavam lá atrás, hoje a gente precisa sim repensar, e é essa que é a ideia dessas nossas lives, é trazendo esses pontos de reflexão para que vocês consigam, dentro desse novo entendimento, e aí a gente estuda, a gente já traz tudo mastigadinho para vocês conseguirem aprimorar todos os comportamentos que certamente vão beneficiar as crianças e os adolescentes, tá? Então, tem uma questão que é super importante que a Bárbara colocou. A autoimagem, ela é construída ao longo do tempo. E quem são as nossas referências na nossa infância? Os nossos pais. Então, vocês, pais, são os modelos, muitas vezes aquilo que vocês estão falando. Então, a gente sempre fala aqui, a gente vai falar mais uma vez dos rótulos. Então, quando a gente coloca rótulos nessa criança, ela já cresce interiorizando isso, e lá na frente ela vai perceber que, nossa, mas eu não sou isso. Isso ela percebe que foram crenças que foram sendo colocadas ao longo dessa construção. Então, evitar aquele rótulo, nossa, mas você é muito comilona, você é muito comilão, você é muito guloso, você é muito gulosa. Então, todos esses rótulos, a gente já até falou numa live, tanto positivos quanto negativos, eles devem ser evitados, porque isso também vai afetar diretamente a construção dessa autoimagem. E não só aquilo que a gente fala, mas o como nós nos portamos referente à nossa própria autoimagem. A criança está ali quietinha, às vezes brincando, mas ela está olhando exatamente tudo que nós estamos fazendo, falando, nosso modo de agir com as outras pessoas, com a gente mesmo. Então, às vezes a gente até fala, né? Não sei da onde esse menino tirou essa frase. Certamente ele ouviu em algum lugar, em alguma outra situação. Então, as crianças são esponjas. Então, olhar muito, prestar um pouco de atenção, como a gente está lidando com o nosso corpo. Será que eu fico muito ali na frente do espelho? Será que eu tenho uma preocupação excessiva com a gordurinha? Será que eu falo muito de exercício? Será que eu falo em exercício só pensando na parte estética, sem me preocupar tanto com a saúde? Então, tudo isso vai participar desse processo de construção da autoimagem da criança. Então, é um ponto muito importante. Sim, e também não só, às vezes não fala do próprio corpo, mas qualquer comentário na televisão, na rua, falar sobre aparência, a gente precisa entender que a autoimagem da criança, ela vai pegando informações do ambiente, ela vai pegando aquilo que ela vai escutando e ela vai introjetando, ela vai tentando identificar, bom, então para minha mãe isso é bonito, para o meu pai isso é bonito, o que é bonito, o que é feio, eles ainda não sabem, então tomem cuidado com os comentários, inclusive os tais ditos comentários positivos, tá bom? Porque isso também faz com que a criança fique fixada naquilo.
naquele comportamento bonito, para ser bonito eu preciso ser assim. E aí isso também é desafiador. Então, prestem atenção, a gente não nasce com uma autoimagem, a nossa autoimagem ela é formada a partir do olhar do outro. Então, fique com essa informação para a gente continuar evoluindo aqui na aula. E aí, como eu comecei a explicar para vocês no comecinho da aula, a autoimagem e a autoestima, elas estão totalmente relacionadas, tá bom? A nossa imagem corporal, a forma como a gente enxerga o nosso próprio corpo, é um aspecto importante de autoaceitação. Então, não tem como a gente ter uma boa autoimagem e não ter uma boa autoestima, e vice-versa. Uma má autoimagem e uma má autoestima, uma autoestima ruim. Então, assim, isso está totalmente relacionado. A base da autoestima é a nossa autoimagem. Olha como isso é importante. Olha como é importante a gente desenvolver isso nas crianças de uma maneira consciente, de uma maneira entendendo que nós adultos somos elementos importantíssimos na formação da autoimagem dessa criança. E aí eu quero trazer um parênteses importante para vocês ficarem atentos. As crianças, geralmente, elas manifestam uma baixa autoestima de maneira muito diferente do adulto. Geralmente, eles têm uma necessidade de vencer, uma necessidade de querer coisa demais, uma necessidade de mostrar o quanto são bons e não ficarem satisfeitos. Também são crianças que às vezes comem demais e se sentem incapazes de fazer escolhas. É aquela criança que é 100% dependente do adulto falar para ela que tá bom, que tá bonito, que tá feio, ou que é assim, ou faz assado. Aquela criança que tem pouca independência, porque ela não confia na própria capacidade. Tem dificuldade de tomar decisão, pequenas decisões ali do dia a dia, de tomar, às vezes você fala para a criança, filha, você quer o lápis azul ou o lápis verde? Não consegue tomar simples decisões. O que você acha melhor? Sempre quer que o adulto tome essa decisão por ela. Então, assim, existem várias formas de expressão que a gente precisa ficar atenta, que a criança demonstra uma baixa autoestima. Mas calma. Não é porque o seu filho apresenta um desses comportamentos que você já precisa ficar desesperada. Mas é um sinal de alerta para tentar entender aonde está a causa desse problema. O que está acontecendo que meu filho está apresentando esse comportamento? Será que ele está com uma autoimagem prejudicada? Será que eu não estou conseguindo apresentar boas alternativas para ele desenvolver essa autoimagem? São coisas que vocês precisam ali ficarem atentos. Tudo que a gente vai trazer aqui para vocês hoje são informações para que vocês possam, a partir dessa informação, avaliar o que pode fazer. Lembrem-se que prevenção é sempre o melhor remédio. Então, a gente vai trazer coisas simples e coisas gravíssimas hoje, aonde o nosso objetivo é não deixar nenhum comportamento ou sintoma chegar no pior dos casos. Mas vocês precisam saber qual é o pior dos casos e a gente vai chegar lá na aula de hoje. Exatamente. Vamos para o próximo slide aqui, tá? Então, a gente vai falar agora sobre os transtornos alimentares na infância e adolescência, que é o momento que eles mais acontecem. Então, como eu falei lá no começo da live, por que a gente trouxe esse tema? Porque 5% tem uma incidência hoje no Brasil de 5%. É muito mais comum em meninas, sexo feminino, do que em meninos, mas pode acontecer masculino e feminino também. E uma questão muito interessante é sobre a característica genética que pode vir predominante em algumas famílias. Então, a gente sabe que hoje eles conseguiram já mapear uns 8 tipos de genes que estão relacionados aos transtornos alimentares. Mas como a gente sabe, a gente já falou anteriormente, hoje a gente tem o conceito da epigenética. O que significa a epigenética? E aí todas essas influências, esses pontos que a gente vai colocar aqui do meio ambiente são importantes. Porque através desses comportamentos, além de conseguir conduzir melhor esses casos, a gente consegue como se fosse neutralizar essa carga genética que é muito mais expressiva
principalmente em algumas famílias. Então, tem um dado que eu achei muito interessante, eu quis trazer aqui para vocês, é que em uma família que tem uma mulher com transtorno alimentar, a chance da menina dessa mesma família ter também algum tipo de transtorno é 11 vezes maior do que uma criança de uma outra família sem o transtorno alimentar. Então, isso traz 2 pontos importantes. O primeiro é saber, sim, existe um componente genético, e as mães que já passam por essa situação devem ficar ainda mais atentas, principalmente com as filhas meninas do sexo feminino, e que sim, a gente pode, através de todas essas alterações de comportamentos no ambiente, a gente consegue neutralizar essa carga genética. Então, a gente consegue sim diminuir essa chance através de todos esses pontos que a gente vai trazer aqui como prevenção. E se tudo que fez não deu certo, mesmo assim, a criança ou adolescente vir a apresentar qualquer sintoma, a gente consegue fazer o diagnóstico mais precocemente e muda todo o desfecho. Porque aproveitando até que estamos aqui no Setembro Amarelo, é um mês que a gente fala muito em prevenção ao suicídio. E, infelizmente, um dos transtornos alimentares, que é o que a gente vai começar falando, que é a anorexia nervosa, ela é a que mais tem chance de levar um adolescente ao suicídio. Então, é a terceira causa de óbito em adolescente. Então, é um tema muito importante, tá? Então, na verdade, o que é? Todos eles são transtornos psíquicos, e a gente vai falar aqui especificamente de 3 deles: anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno compulsivo. E o que é a anorexia nervosa? Basicamente, é uma distorção dessa autoimagem. Então, a pessoa se olha no espelho, ela já está magra, magrinha, magrinha, e ela se enxerga enorme, tá? Então, ela busca, uma busca exagerada por ter cada vez menos peso. Então, ela deixa de comer. E aí, o que ela pode falar? Geralmente, ali são as meninas, adolescentes, mas, como eu falei no começo, pode ter crianças também. Então, ela fala que não quer comer, que está sem fome, que já está satisfeita, ou mesmo que, tenho dor para engolir, não consigo engolir. Então, ela cria situações para fugir das refeições, e com isso ela começa a ter uma perda exagerada de peso. Renata, todas as pacientes anoréxicas têm baixo peso? Algumas não. Em alguns estágios da doença, ela pode ter característica de desnutrição, porque quando você não come, o seu corpo é um sistema que ele vai começar a piscar, né? E são esses sinais que são importantes: o cabelo começa a ficar mais fraco, a criança para de crescer, a criança pode ter alterações no sistema endócrino, vão tendo outras alterações, mas ainda assim pode sim ter o peso dentro da normalidade, tá? Então, só o peso não é o que faz o diagnóstico, mas na maioria dos casos é sim aquela criança ou adolescente que já é super magrinho, mas não se enxerga desta forma. Ela se olha aí no espelho e tem uma distorção da autoimagem. Só um comentário que é super importante é que não é frescura, tá, gente? É uma doença grave, é uma doença que não adianta você mostrar para o seu filho, para sua filha que tá com anorexia no espelho: olha como você tá magro, olha aqui os seus ossos. Eles não enxergam. É uma doença psíquica que eles não conseguem enxergar. Esse confrontamento com esse adolescente que está com essa situação, a gente fala adolescente porque
é uma incidência maior, mas tem alguns casos de crianças que também desenvolvem esse transtorno, mas é mais adolescente. Você confrontar só vai fazer o adolescente querer se isolar, não compartilhar essa dor com você e crescer ainda mais o transtorno. Então, é uma doença que precisa ser levada a sério, que precisa de ajuda, e a gente precisa perceber os sinais, porque muitas vezes a gente começa percebendo algumas alterações, aquele adolescente que começa ali com uma dificuldade de aceitar novos alimentos, ou começa a ficar extremamente cansado, ou se sentindo, começa a querer usar roupas porque está com vergonha do corpo. Então, são alguns sinais que são importantes, mas o que eu queria deixar aqui de parênteses levem a sério as queixas, tá bom? Não confrontem, não fala que é frescura, que é bobagem, olha aqui, olha o seu osso, pega, mostra. Isso não adianta, tá? Essa terapia de choque que a gente chama para uma doença tão grave, ela não funciona. Exatamente. O Henrique até colocou aqui, que conhece adultos com anorexia. Sim, pode acontecer também, e principalmente se a gente não identifica na infância, na adolescência, isso vai para frente, vai evoluindo, e o final mais trágico que pode acontecer é o suicídio, ou até a morte por conta de todos os distúrbios que podem acontecer, a alteração no sistema endocrinológico, a alteração dos eletrólitos, a arritmia cardíaca. Então, é muito grave, é muito sério e precisa de toda a atenção. E quem vai ajudar essa família é o profissional da área da saúde. Não dá para resolver esse caso sozinho, isso é super importante. Então, precisa ter o pediatra, precisa ter o psiquiatra, precisa ter o psicólogo. É um atendimento multidisciplinar, não adianta tentar sair dessa sozinho. Então, esse é um ponto também muito importante que a gente queria deixar aqui para vocês. Sim. E aí, além da anorexia, a gente tem também um transtorno bem comum alimentar, que é a bulimia. E aí é interessante a gente trazer a bulimia, porque diferente da anorexia, que num estágio mais avançado, você observa, você olha para fisicamente, você vê, né, os sintomas, então, do excesso de magreza. Na bulimia, ele não é tão aparente, porque o peso se mantém, tá? Só que é tão grave quanto. E aí a gente precisa, eu até vou ler uma definição aqui para vocês, quem está no YouTube vai acompanhar, para que vocês possam entender um pouquinho, e a gente vai digerir para vocês esse termo técnico. Então, assim, a bulimia, então, ela é caracterizada pelos episódios bulímicos. O que isso significa? Ingestão de grande quantidade de alimentos, feita de uma maneira muito rápida e com essa sensação de perda de controle. Então, é um momento onde essa pessoa, ela tem muita ansiedade, e aí ela começa a comer muito, muito rapidamente, de uma maneira muito exagerada, e aí ela vai tentar compensar isso, e aí de uma maneira inadequada, geralmente com indução de vômitos, né? E também por uso de medicamento, às vezes por laxantes, diuréticos e dietas compensatórias ou exercícios físicos exagerados. Então, é um episódio de dar muita ansiedade, eu como, e aí eu me sinto culpado, vomito, entro com alguma dieta ou alguma coisa muito excessiva. Então, diferente da anorexia, que não tem a ingestão de alimento, na bulimia tem a ingestão de alimento, mas esse comportamento para expelir de uma maneira inadequada, e aí também não tem absorção desse nutriente, né? E um ponto muito interessante a respeito da bulimia é o seguinte: os estudos mostram que o gatilho, um dos principais gatilhos para desencadear esse transtorno, porque ele começa com um transtorno compulsivo, então a pessoa vai comer, quando ela se dá conta que ela comeu mais do que deveria, ela vai tentar ter o que a gente chama de purgação, né? Então, é como se anulasse tudo aquilo que ela ingeriu. Então, o principal gatilho são os sentimentos negativos. Então, frustração, raiva,
tristeza, melancolia. Então, vejam como é importante, a gente fala aqui muito, né, de trabalhar as emoções desde que o bebê está lá dentro da barriga. Então, olha a importância disso. De repente, tem uma pessoa com esse gene. Então, se de repente a gente consegue trabalhar com essa pessoa a emoção e ela consegue canalizar e lidar melhor com essas emoções, a gente pode sim evitar esse tipo de looping. Porque depois que entra no looping, aí entra na bulimia. Faz um transtorno compulsivo, obsessivo, uma compulsão alimentar, e vem a purgação, obsessivo-compulsivo, purgação. Então, ela entra no looping e ela não consegue sair disso. Então, ela vai comer, coloca para fora, comer, coloca para fora. Ou então, não só colocar para fora, então 90% dos casos é pelo ato de indução ao vômito. Com o tempo e com a gravidade do caso, não precisa nem mais ter a indução mecânica, então muitos pacientes colocam o dedo, chega uma hora que não consegue mais com o dedo, começa a colocar outros objetos, escovas de dente, pode começar a machucar todo a orofaringe, a garganta, então começa a ter úlceras, lesão nos dedos, todos esses são sinais indiretos de que isso pode estar acontecendo por aí. Então, de repente, a criança ou adolescente que come e sai correndo, vai para o banheiro, fica um tempo no banheiro, ou você começa a ouvir muita tosse depois de um episódio de alimentação, tudo isso é importante ficar de olho. E, além do vômito, tem outras formas de eliminar esse conteúdo. Então, tem o uso de diuréticos, tem o uso para conseguir fazer mais xixi, tem o uso de laxantes, então, eliminar através das fezes. Começa a ter associação ao uso de anfetaminas, outros estimulantes do metabolismo para perder aquele conteúdo, aquela caloria que foi ingerida a mais. Então, tudo isso começa a criar um looping de hábitos que vão deteriorando a saúde dessa criança, desse adolescente. A gente sabe que eles estão em processo de crescimento e esses episódios, de forma sistemáticas, acontecendo com recorrência, vai interferir todo o sistema. E, principalmente, a gente tem alterações no sistema endócrino, a gente tem alterações hidroeletrolíticas gravíssimas com esse monte de vômito. Então, um deles é o potássio, que vai lá para baixo. O potássio baixo pode fazer arritmia cardíaca, parada cardíaca. Então, são pontos muito importantes, tá? E que, mais uma vez, sinais precoces, observar todos esses tipos de padrão. Então, não está querendo comer ou come muito e, de repente, vai para o banheiro. Fica de olho, porque eles têm vergonha, na maioria das vezes, depois desse looping, o que vem é a vergonha. Então, dificilmente a criança vai se sentir, ou o adolescente vai se sentir tranquilo e ter a coragem de se abrir com um familiar. Então, outro ponto que é importante de prevenção é estabelecer esse diálogo, né, com a criança desde sempre, para que ela tenha nos pais esse porto seguro, e não que os pais, de repente, elas enxerguem os pais como autoritários e que irão recriminá-la frente a esse comportamento. Então, elas têm muita vergonha. Então, elas dificilmente irão pedir ajuda. Isso também é um ponto importante. Sim, e não é só força de vontade, assim, eu quero parar e eles conseguem. Geralmente, depois do ciclo da culpa, na próxima alimentação vai se repetir, porque aí já entrou no transtorno, tá bom? Aí já não é uma questão mais de querer ou não, já entrou no transtorno, mas lembrem-se que a gente falou primeiro de autoimagem. Então, não é que a bulimia, a anorexia, ela surge do nada. Ela surge sempre com outras questões emocionais associadas. Então, com um distúrbio de autoimagem, uma questão de autoestima, uma questão de ansiedade, de depressão. Começa com outros transtornos ali
associados que posteriormente geram esses transtornos alimentares. Então, fiquem atentos aos sinais e essas questões, que aí daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre como a mídia influencia essa questão da autoimagem e, consequentemente, os transtornos alimentares, mas vocês precisam entender o que são esses transtornos, até para vocês poderem ter os sinais, né? E aí falta a gente falar de compulsão. Isso, a compulsão alimentar é o mais comum, então desses três, hoje ele é o mais comum, que é o mesmo que o primeiro ponto, o primeiro passo da bulimia. Então, ingestão exagerada de alimentos. Então, você não está com fome, não existe fome, mas você está comendo, tá? Então, isso é muito entre os três. Ele é o mais comum, e aí sim tem o aumento de peso, e aí a gente tem todas as repercussões desse transtorno. E aí hoje a gente percebe nesse período de pandemia quantas pessoas começaram a desenvolver a compulsão alimentar, porque é uma angústia, é uma ansiedade, é uma sensação ruim que acaba necessitando ingerir algo para satisfazer ou tentar satisfazer essa emoção. Então, assim, uma coisa muito importante, gente, até como o tema dessa semana é transtorno alimentar e autoimagem, a gente está produzindo muitos conteúdos nas nossas redes sociais sobre esse assunto, então fiquem ligados, que vai ter coisa muito legal. Mas eu já quero adiantar que a gente tem alguns hábitos culturais aqui no Brasil que são extremamente prejudiciais em relação à comida, que tem a ver com isso. Então, usar, por exemplo, a comida como prêmio ou recompensa para uma criança. Então, assim, ali naquele momento a gente acaba associando a quê? A comida à satisfação de alguma emoção. E a gente não pode fazer essa associação porque isso acaba prejudicando a criança a lidar com aquela emoção. Então, se a criança está triste, ela precisa vivenciar a tristeza. Ela não precisa ir tomar um sorvete para poder ficar feliz. Vocês entendem como é perigoso a gente associar? Porque aí depois, em um momento de maior fragilidade emocional, pode desenvolver uma compulsão ou um transtorno alimentar. Exatamente. Outro ponto também muito importante é a recompensa da sobremesa, né? Então, ó, se comer tudo, eu vou te dar. Então, o que acontece? A criança acaba comendo mais do que ela precisava naquele momento, porque a criança, esse ponto é bem interessante. Vou passar aqui rapidinho, a gente já falou mais detalhado sobre isso em outras lives, mas a criança, ela não tem o crescimento linear, ou seja, ela cresce desta forma. Como a gente vai saber se ela está aqui em cima ou que ela está aqui embaixo? Respeitando a sensação de fome e saciedade da criança. Então, isso é importante. A criança, a gente tem 2 hormônios, isso é hormonal, grelina, leptina, fome e saciedade. Quando a gente começa a fazer com que a criança está aqui embaixo, ela não precisa comer tudo, raspar o prato. Muito pelo contrário, tem que sempre deixar um pouquinho. Doutora Renata quebrando tabus aqui hoje. Tem que sempre deixar um pouquinho. Então, o que acontece? A gente fala, não, tem que comer tudo. Ela começa a perder essa regulação, essa autorregulação hormonal que a gente tem naturalmente, a gente já nasce com ela. E aí a gente vai perdendo isso com o tempo, e aí o que acontece? A gente não presta atenção no nosso corpo, a gente perde essa autorregulação, e aí sim, cria-se a possibilidade de um transtorno alimentar, como é o caso da compulsão alimentar. Então, comer tudo não é interessante. A criança, ela sabe, a criança não tem gula, então não deixe a criança perder essa autorregulação, que é extremamente importante, que é respeitar a vontade da criança. Assim como tem dias que ela vai comer um monte e a gente vai falar, ok, quer repetir, deixa, ninguém fica obeso com verduras, legumes, frutas. Veja bem, é alimentação saudável. Vai comer um monte de batata frita, né? Não.
Exatamente, a gente precisa pensar lá no hábito alimentar, pilar importantíssimo, saúde em primeiro lugar. Então, a criança está aqui em cima, deixa ela comer. Sobrou um pouquinho no prato, beleza, era tudo que ela queria. A criança está aqui embaixo, não precisa, não está crescendo, não precisa. Ah, não quer comer, não tem problema. E tá tudo bem. E assim vocês vão percebendo que o apetite da criança é cíclico, muda muito, às vezes o almoço é diferente da janta. Então, para você ter uma ideia, 10 dias, nos últimos 10 dias, a média foi boa? Tá tudo ótimo. Sim, tem dia que a gente não tá com tanta fome, tem dia que tá com menos fome, então é importante, até é interessante que a geração anterior foi a geração do biotônico Fontoura, né? Que as crianças que eram, e aí tem aquela brincadeira de, então assim, quando era pequena, a mãe forçava para comer, hoje a gente faz dieta para não comer tanto, porque é um pouco disso, tinha um pouco dessa cultura de forçar para comer, porque não comia, então a gente acaba não desenvolvendo a regulação interna de saciedade, e aí depois a gente acaba não conseguindo parar de comer. Isso é bem delicado. Vamos dar uma pausa aqui, Rê, que a gente tem algumas perguntas legais para falar aqui. Eu vou ler no Instagram, gente, quem está acompanhando aqui, eu vou ler para vocês que estão aqui no YouTube. A Gisele comentou que ela tem um amigo do filho dela que para de brincar a todo momento para comer. Quanto mais a mãe fala, mais ele quer comer. O que fazer? Proibir é um caminho? Que será? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Vamos fazer um bolão. Gente, uma coisa que é muito importante é a rotina. Eu não sei se vocês já tentaram mudar a rotina com um bebezinho em casa, com uma criança em casa, eles sentem absurdamente. Então, a criança entender que ela tem horas para fazer as coisas é super importante. E você vai passando isso da mesma forma que você vai passando os seus valores para o seu filho. Ele vai entendendo com o tempo. Eu vou trazer para vocês algo que aconteceu hoje na minha casa. No dia da live, acontece um exemplinho. A Bia, de manhã, a gente senta, todo mundo para tomar o café, e ela não quis comeu, falou que não queria. Eu falei, não vai querer comer? Não tem problema, a próxima refeição é o almoço. Quando deu 9 horas da manhã, ela estava lá escalando a geladeira. Nananana, cozinha fecha. Aqui em casa a gente fala assim, ó, vou fechar a cozinha fecha, e ela precisou aguardar a hora do almoço. Então, isso são coisas que a gente vai criando na nossa rotina, que além de facilitar para o cuidador, porque você consegue ter uma rotina mais previsível, facilita também para a criança, porque você consegue entender o que ela está precisando naquele momento. Então, facilita para todo mundo e cria essa cadência de fome e saciedade. Uma criança que fica comendo, pensa lá no churrasco, você fica lá toda hora beliscando, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho aqui. No final, você nem pode nem querer sentar para comer mesmo. Por quê? Porque você já foi beliscando ao longo do dia. Só que beliscar ao longo do dia não vai significar que você vai fazer refeições boas e completas. Então, isso também é importante até para a gente regular essa questão de ciclo fome e saciedade. Porque é um hormônio, se você está toda hora lá dando, não tem como, né? Então, isso é um ponto importante, isso acontece, mas a questão de criar uma rotina, a criança entender que ela vai sim comer, tem as refeições todas certinhas, mas que é naquele momento. E entre as refeições a gente faz o quê? Água! Pronto. E com o tempo, fez isso 2, 3, 4, às vezes precisa um tempo maior, depende do tempo que essa criança já está nesse looping de hábito, porque isso também é um hábito, né? Então, para quebrar um hábito é sempre mais difícil do que criar um hábito novo. Então, por isso que as mamães que estão começando aí na introdução alimentar, ter a rotininha ali de horários de almoço, de sono, é essencial. E a gente precisa entender que existe sim a fome emocional, tá bom? Então, se essa criança tá parando para brincar, para comer o tempo todo, quanto mais fala não, mais quer comer,
ele está dizendo alguma coisa, tá bom? Os comportamentos dizem muito. O que será que ele está precisando ingerir tanto? O que está acontecendo? Qual que é a angústia? Qual que é a ansiedade? Alguma coisa está acontecendo. É hora de olhar para além do sintoma, tá? Isso a gente fala muito aqui, gente. Olhem para além dos sintomas, para além daquilo que está acontecendo, porque as crianças mostram os sinais, mas a questão não é a comida, a questão é para além disso. Então, vamos prestar atenção nesse aspecto. A Ramine colocou aqui também, né? Ramine tem o Samuquinha lindo, maravilhoso. Rotina da Ramine 10, né? Verdade, tem que deixar um pouquinho no prato e sem telas, exatamente. Tela é outro grande problema. Então, por que a gente fala tanto das telas? Porque a tela vai distrair, a tela hipnotiza a criança. Então, eu gosto do exemplo da pipoca do cinema. Você vai lá, compra um balde e come. Se colocarem outro balde, você vai continuar comendo. Comendo. Você está com fome? Não, mas você vai ficar comendo porque você não está prestando atenção que o seu organismo liberou o hormônio falando, chega, eu já estou saciado. Você está prestando atenção em outra coisa. Então, a tela, justamente, a recomendação é refeições sem telas, porque a criança precisa prestar atenção no alimento, mastigar o alimento, ter uma relação positiva com o alimento, e não também só comer por comer, porque senão também aumenta bastante a chance lá na frente desses transtornos alimentares. Sim, e o Henrique também fez um comentário aqui que tem dias, né, que parece que vai explodir de tanto que come, tem dias que come bem menos. É assim mesmo. É isso mesmo. Então, a gente precisa entender que nós, as crianças também são seres humanos. Tem dia que a gente tem mais fome, tem dia que tem menos fome, e aprender a regular isso é importante, não associar isso aos nossos estados de humor, né? E aí, gente, antes da gente entrar no tema da mídia, eu quero trazer mais um transtorno alimentar, que é a vigorexia. Quem aí já ouviu falar da vigorexia? Geralmente a gente fala mais sobre a anorexia e bulimia, mas também tem a vigorexia. Quem está no YouTube está vendo a foto. Quem está aqui no Instagram, eu vou descrever a foto para vocês, que vocês não conseguem ver. Então, assim, lembra que a gente falou da anorexia, que é a pessoa está super magrinha, mas se enxergar gordinha. A vigorexia é exatamente ao contrário. É aquela pessoa que faz muito exercício, já está extremamente musculosa, bem definida, com o corpo assim, né, que queria, mas olha no espelho e acha que nunca é o suficiente. Então, também é a insatisfação pelo corpo, pelo inverso. Então, esse excesso de cuidados, exercícios, de magreza. Então, a olhar do mundo já tem esse corpo, mas se enxerga magro. Então, também tem essa questão da vigorexia. E a vigorexia é muito comum em meninos. A gente falou bastante sobre anorexia e bulimia nas meninas, mas a vigorexia é comum nos meninos. Então, essa necessidade de ficar extremamente musculoso e não achar o limite disso também acontece, tá bom? Então, isso, e aí, ó, um exemplo de que tudo em excesso não é legal. Então, a pessoa vai procurar atividade física em excesso, mas nesse caso não é legal. Então, procurar o equilíbrio é sempre a melhor forma da gente lidar com essas questões, e todos esses excessos, todos esses pontos, tanto para mais quanto para menos, precisam ser sinais de alerta, principalmente aí para os pais que estão com as crianças e adolescentes em casa. Mas se você também tiver um amigo ou amiga, é importante olhar para ele, é importante oferecer esse ponto de ajuda, porque como a gente já falou, essas pessoas se sentem culpadas, inseguras, com vergonha, com medo da falta de aceitação das pessoas. Então, ela precisa ser acolhida e direcionada para esse tratamento. Sim, exatamente. E aí, falando especificamente da influência da mídia. Seguinte, gente, a mídia, aí a gente fala não só, a gente fala de rede social, a gente fala de filme, a gente fala de novela, a gente fala sobre
tecnologia em geral, tá bom? Ela faz, geralmente, essa construção e essa questão do aumento e valorização em relação à percepção corporal. Durante muito tempo, o padrão de beleza foi aquele das Miss, né? Da Miss, então era um evento, todo mundo assistia, e era aquele padrão. Hoje se preocupa muito com os estilos de padrão de beleza, mas ainda assim existe uma questão cultural do que é belo. Qual é o corpo belo? Qual é o corpo que eu deveria ter? E isso, gente, para um adulto, e aí vamos aí todos nós aqui ser honestos, a gente acompanha outros Instagrams, outras situações, e aí a gente olha para aquilo e a gente também tem as nossas referências de corpo, principalmente se a gente segue muitas pessoas que têm esse dito corpo dentro do padrão da beleza. E isso, para a gente, interfere, você imagina, para uma criança e para um adolescente que ainda não tem a identidade e a formação da autoimagem construída, consolidada. Vocês acham que vai ou não interferir na forma como eles vão lidar com o próprio corpo? O que vocês acham? Esse consumo disso interfere ou não? Então, assim, esses valores conectados a estereótipos e padrões de beleza, eles são muito complicados, principalmente se o seu biotipo for diferente daquele dito socialmente como belo e bonito. E aí a gente entra com muitas preocupações, porque sim, jovens e crianças são mais influenciados pelas mídias do que os adultos. E olha que nós adultos somos extremamente influenciados. Então, vocês imaginam como o poder. A criança adolescente, olha o poder que isso gera, né? Exatamente. Então, esse é um outro ponto importante. Vigiar, estar atento ao tipo de influencer que esse adolescente está seguindo, está acompanhando. Então, todo esse olhar atento vai dando algumas pistas para a gente detectar lá os sinais precoces, que são tão importantes, como a gente já comentou. Sim, não é o foco da aula de hoje, mas é assim, só para vocês terem em mente, a adolescência, gente, é um momento de grande mudança, não só física, né? Então, você olha, de repente, dormiu criança, acordou adolescente, porque é uma mudança de um dia para o outro, é muito rápido mesmo, mas emocional e social. O adolescente ele busca lugar no mundo. A gente depois pode fazer uma aula só sobre adolescência, mas prestem atenção que é um momento de muita insegurança. Eu até estava contando para a Renata aqui nos bastidores antes da live que eu tenho atendido muitos adolescentes e todos os meus adolescentes usam na foto de perfil outras pessoas e não elas mesmas. Então, eu brinco com a dona Renata, a hora que eu vou procurar os meus adolescentes, eu preciso procurar algum famoso. Alguém do Na United, alguém do Fortnite, porque, assim, eles não usam a imagem deles. Só tem celebridades. Só tem celebridade no meu WhatsApp de pacientes. Por quê? Porque eles consideram que a imagem deles não é bonita. O que é bonito é aquela pessoa. Então, olha só o quanto isso é influenciado. A gente precisa entender que é o momento que a criança e o adolescente ela procura padrões para referência, né? Para ser adotado como estilo de vida, como então é música, é aquela situação. Então, prestem atenção qual é o impacto disso e quais conteúdos que estão sendo consumidos, porque influencia e muito. Então, a gente tem hoje ainda essa cultura da aparência, a gente ainda tem essa questão de que a beleza, ser belo significa ser aceito. Então, assim, e o que é ser belo, né, gente? O que é isso? Qual é a referência? A minha referência de belo é diferente da doutora Renata e tenho certeza que é diferente de vocês que estão assistindo. Então, prestem atenção nisso, porque é muito, sim, impactante. Tá bom? A gente precisa entender que hoje a gente é influenciado, tanto que a gente tem uma nova profissão, que são os influenciadores digitais. A gente é, sim, influenciado pelo que as pessoas falam. Então, que a gente seja influenciado de uma maneira positiva. Prestem atenção, porque se influencia muito a todos nós, mas em seres onde tem um aparelho psíquico e informação,
isso é ainda mais perigoso. Não só o psíquico, também a arquitetura cerebral, né? Lembra da semana passada? Com quantos anos a gente finaliza esse processo? Alguém sabe? 20 anos. Então, até aí, a gente pode sofrer interferência de todos esses componentes, principalmente do meio ambiente, inclusive fazendo alterações químicas capazes de mudarem o nosso DNA. E esse DNA alterado, ele consegue sim ir passando de geração para geração. Ou seja, a moral da história, a gente pode fazer sim coisas positivas hoje e deixar aí o nosso legado por um bom tempo. A Gisele colocou aqui, ó, influenciadores infantis que ficam abrindo e comendo doces o tempo todo. Gente, essa eu nem sabia. Mas se vocês forem observar, os canais de desenhos infantis, principalmente os canais abertos, o que tem nas propagandas? Brinquedo e comida. Brinquedo e comida, brinquedo e comida. Ou seja, as crianças estão ali bombardeadas com essa informação. Então, quero. Além dos transtornos alimentares, também desencadeia o hábito do consumo. Né? Querer. E aí as crianças, eles acabam pedindo toda hora. Então, é muito importante a gente ter essa noção, acompanhar o que a criança está ouvindo, vendo, e como que está o canal que ela tem contato. Porque, às vezes, a gente está ali trabalhando, faz uma coisa e outra, e está entrando todas essas informações, elas entram hoje em casa com muita facilidade através da televisão, da internet, enfim, das telas de um modo geral. Sim, e a Gêmeos e tudo mais também comentou que sim, interfere sim, ela concorda, porque a influência da mídia é muito poderosa, e é mesmo. Gente, seguinte, vai cair a live aqui no Instagram, mas a gente ainda vai falar sobre as dicas. Vamos finalizar a live aqui no YouTube, então quem está acompanhando aqui, está gostando, corre lá, Pais Preparados, Filhos Felizes, o link está aqui na bio do Instagram, corre lá para terminar de assistir essa live e aí para vocês não ficarem sem o final, tá bom? Que a gente agora vai entrar com as dicas, tá bom? É super importante e aí a gente vai continuar esse bate-papo. Então, estamos esperando vocês no YouTube conosco. Então, vamos lá. Beijo no YouTube, gente. Me despedir de vocês. Mas continuamos aqui, hein, gente? Estamos aqui no YouTube, continuamos, porque esse papo hoje está rendendo, né? Então, a gente vai continuar aqui para falar das dicas. Então, eu acho que a gente conseguiu ter esse apanhado geral sobre o que são os transtornos, quais são, né, o que é autoimagem, quais são os transtornos, então são coisas bem importantes. Então, vamos só aguardar uns minutinhos para quem estava no Instagram entrar, para não perder esse finalzinho que é tão importante, que são as dicas, tá? E aí a gente vai abrir um pouquinho para dúvidas, que eu acho que hoje gostei da interação de vocês, viu, gente? Gostei que vocês estão aí, ó, interagindo bastante com a gente. Isso faz a aula ficar ainda mais rica, né, Rê? Exatamente. Rô, divulgando 1, 2, 3, exatamente. Quem puder, aproveita, divulga, para que outras mães, outras famílias também possam se beneficiar dessas informações. Pais também, hoje os pais estão super participativos, presentes nesse processo de criação dos filhos, se preocupam bastante. Quase todas as minhas consultas vai o pai e mãe, então isso é muito legal, positivo. Então a gente fala mãe, mas pais, sintam-se dentro do nosso time também. Sim. Bom, vamos lá, gente. Coisas importantes. Lembrem-se que a gente explicou no começo da aula que a autoimagem é formada a partir da visão do outro sobre nós. Então, a gente constrói a nossa autoimagem a partir do que o outro diz sobre nós. Então, gente, tomem cuidado com aquilo que vocês comentam sobre o filho de vocês.
mesmo que positivamente, tá bom? Por quê? Porque tudo isso são inputs na autoestima e na autoimagem dessa criança. A gente não tem como e não tem culpa de ter nascido narigudo, de ter nascido orelhudo ou nada disso. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado que aquela piadinha que, mesmo que aparentemente ela é inofensiva, ela leva um input. Lembra que a doutora Renata falou sobre a curiosidade? A gente é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia plástica. Então, assim, a gente quer mudar porque esses comentários afetam, sim. Então, esteja atento às mudanças comportamentais e físicas do seu filho. Antes do transtorno ele ser consolidado, os sinais aparecem. Presta atenção. É um recolhimento, é uma agressividade, é uma queixa, é um sono excessivo, coisas acontecem, é uma criança que para de brincar para comer, são sinais. Estejam atentos às mudanças, porque as crianças dão sinais. Alteração do sono, alteração, a criança que de repente tinha uma socialização super boa, de repente ela fica mais retraída, você olha para aquela criança, ela está sem aquele brilho no olhar, então todos esses pontos são indícios de que algo não está legal e precisa de atenção. Sim. O segundo ponto, gente, o comportamento alimentar, ele está relacionado aos hábitos alimentares. Prestem atenção quais são os hábitos da sua casa. Como que você está lidando com a comida? Como você lida com a comida? A doutora Renata deu um exemplo bem legal sobre os horários das refeições e evitar os beliscos, porque é um hábito alimentar, a gente precisa mudar, e como qualquer hábito, leva um tempo para ser alterado. Então, não é de um dia para a noite que a gente muda um hábito, e não é do dia para a noite que a gente cria um hábito, mas a gente precisa ali entender que muitas vezes um hábito alimentar ruim pode sim gerar comportamentos alimentares ruins e, consequentemente, transtornos ou compulsões alimentares. Exatamente. E outra coisa, os comentários, né? Principalmente as comparações entre os irmãos, entre a criança com os amiguinhos. Então, o filho da minha amiga come muito mais que você, é muito mais magrinho que você. Então, a criança começa a fazer também essas comparações, e isso não é interessante, porque ela começa a criar esses pontos de referências que vai ter 100% de interferência na construção da autoimagem. Sim, e gente, vocês podem estar se perguntando, não, mas Bárbara, eu não comento sobre o corpo do meu filho, mas você comenta sobre o seu próprio corpo? Pais que expressam insatisfação constante com o próprio corpo também influenciam o filho a reproduzir essa atitude. Você o tempo todo está se olhando no espelho, ai, nossa, engordei, olha essa calça, nossa, olha o tamanho do meu quadril, olha como eu estou parecendo. Enfim, qualquer desses comentários. Prestem atenção, às vezes a gente não comenta com a criança sobre o corpo dela, mas ela tá lá, ó, atenta e observando o tempo todo o que está acontecendo ali com ela, com o corpo, ou com o que a mãe ou o pai está falando. Então, sim, prestem atenção no hábito que vocês têm sobre e os comentários que vocês fazem sobre o próprio corpo. Aqui a gente colocou também a preocupação com o corpo é apenas um dos sintomas, né? Então, outras questões. Então, às vezes vem uma depressão associada, às vezes vem um abuso de substâncias, a gente falou sobre a bulimia. O alcoolismo está muito associado à bulimia nervosa, o uso de substâncias estimulantes, anfetaminas. Então, é um conjunto de comportamentos que podem estar associados. A gente falou também que pode dar alteração do crescimento, hormônios de crescimento. Então, baixa estatura pode ser um sinal. Então, o corpo vai dando sinais em várias esferas de que algo não está legal, que tem
que ser olhado com mais cuidado, tanto na parte orgânica quanto na parte psíquica. Sim, muito importante, tá, gente? E, por fim, saiu uma pesquisa que, avaliando as famílias dos indivíduos que apresentam transtornos alimentares, existem 2 padrões. As famílias ou são extremamente superprotetoras ou são extremamente rígidas. Então, tomem um pouco de cuidado com a forma como vocês também estão ali se relacionando com as crianças. O excesso de proteção e a extrema rigidez também pode, sim, alterar e influenciar nesses hábitos alimentares. Então, o objetivo da aula de hoje, gente, foi trazer um panorama sobre esse assunto, trazer informação, trazer reflexões e, como sempre, ajudar vocês a prevenirem, tá bom? Sempre quando a gente consegue prevenir, é sempre o melhor caminho. E a gente, uma das missões aqui do Pais Preparados, Filhos Felizes é esse, trazer informação, por isso que a gente está aqui toda terça-feira às 16 horas, dando essa aula gratuita para vocês, porque a gente sabe que essas informações fazem a diferença no futuro das crianças e dos pais. Exatamente. E aí a gente já pede a ajuda de vocês a divulgar essa aula para outras pessoas também. Então, pode compartilhar aqui o link no YouTube, lá no Instagram, porque o nosso objetivo é realmente esclarecer todas as possíveis dúvidas e ajudar, porque é tanta coisa que a gente precisa fazer em 24 horas na rotina de mãe, que o que já tiver jamais digerido, mastigado, interpretado, facilita bastante. Sim, e quem ainda não está inscrito aqui no canal, gente, não esquece de se inscrever, porque ajuda bastante a gente a continuar produzindo esses conteúdos. E semana que vem vamos falar sobre um assunto importante, que é ansiedade, depressão e prevenção ao suicídio. Olha só, hoje a gente falou que essas coisas são as bases, né, disso tudo que a gente falou hoje. Então, a gente vai se aprofundar sobre ansiedade, depressão. E sim, gente, existe depressão infantil, existe ansiedade infantil e, infelizmente, o número de jovens se suicidando está cada vez maior. É uma aula importante, densa, estejam aqui com a gente, e aí já chama outras amigas aí. Se todo mundo, pelo menos, convidar uma pessoa, a gente consegue criar essa comunidade e se preparar aí para criar filhos melhores para o mundo melhor. Super obrigada pela presença de todas. Bah, foi um prazer. Obrigada, Rê, como sempre. Com você novamente. Até terça-feira que vem, às 16 horas. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau.